Jair Bolsonaro está com muito medo. Muito medo. Hoje é o dia em que Celso de Mello está assistindo ao vídeo daquela reunião do dia 22 de abril. E não é só por causa disso. Não é só porque o vídeo pode vir a público. Tudo o que tem acontecido está deixando ele tão desesperado que praticamente a gente já pode afirmar que ele vai prorrogar o auxílio emergencial não só por 3 meses, mas por 6 meses, e é grande a chance até de isso se tornar permanente. Eu vou explicar o que isso tudo tem a ver, tá? Antes, meu nome é Roberto Cardoso, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volte todos os dias aqui, porque sempre tem vídeo novo, tá? Todos os dias do ano, todas as noites às 19 horas tem uma live, você é convidado a participar. Volte aqui pra gente bater um papo com mais calma, com mais tempo. Se você vier uma vez, você vai vir todo dia, porque é muito bacana. E eu só te peço para você se inscrever no canal. Tá? Dá essa força pra gente, você dá um cliquezinho que é rápido, não te custa nada. Você faz assim, ó, clique, e você ajuda demais o canal. Se você ainda quiser contribuir, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí fica a seu critério. Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender. Por que eu posso falar para você que Jair Bolsonaro está desesperado, que ele está com muito medo? Bom, ontem teve manifestação em Brasília. Ele já tinha desistido de fazer o pronunciamento no sábado. Diziam que ele ia fazer um pronunciamento, a gente já estava esperando ele atacar o isolamento social, atacar os governadores, defender a cloroquina, mas ali ele já deu o primeiro sinal de medo, ele não fez pronunciamento nenhum. Ficou com medo de panelaço, ficou com medo da revolta das pessoas. Mas ele foi na manifestação no domingo, que foi uma manifestação ridícula, tá? Você não vê esses números por aí, porque você sabe, a maior parte das TVs recebem verba publicitária do governo, não informam realmente quanto foi. Não tinha 300 pessoas no total. É coisa assim, sabe? 200, 300 pessoas no máximo, não tinha mais do que isso. Acho que nem os 300 da Sarah Winter tava lá, né, gritando arru, arru, arru. Não tinha ninguém, gente, muito pouca gente. Tinha um carro de som cantando cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS. Eu sei que você cura em nome de Jesus, para você ter uma ideia. Foi isso a manifestação, foi patética. O Bolsonaro cada hora com o ministro, ele estava com máscara, mas ele abraçava as pessoas, ele tirava foto, beijou criança, quer dizer, não tinha nada a ver com nada, um negócio completamente descabido. Ele percebeu ali que ele não tem aprovação popular, que ele não tem a menor chance dele querer dar golpe, porque o povo não está com ele, e não teve uma multidão lá. Foi uma manifestação patética para ele entender quem ele é. Até de última hora, olha onde foi o medo. Eles estavam cortando pedaço de faixa eles não estavam colocando, então ele estava cortando pedaço de cartaz, tirando a história da intervenção militar. Tiraram, mudaram, não tocaram no assunto, porque ele sabe que a situação está muito séria. A popularidade dele está derretendo. Então não é hora de brigar com o STF. Hoje, por exemplo, o Celso de Mello vai estar vendo o vídeo da reunião, vai decidir se a reunião ministerial, que deu tanto que falar, que o Sérgio Moro denunciou, vai ser tornada pública ou não. Então não é hora de brigar com o STF, não é hora de brigar com o Congresso. O Congresso está olhando muito enviesado por causa dessa troca de ministros de uma hora para outra. Sabe, o Centrão que estava ameaçando entrar no barco dele, já está olhando e falando, caramba, esse governo vai parar onde? Porque se ele afundar, eu vou afundar junto se eu estiver lá. Estamos em ano eleitoral. Você acha que o Centrão vai entrar num governo agora que troca 2 ministros da saúde em um mês, no meio de uma pandemia, e que não quer um médico, não quer uma pessoa ligada à ciência, vai trazer um terraplanista da vida aí, um cara que é a favor de tomar um remédio que só fabrica em Marte, essas maluquices que o Bolsonaro defende? Então até o Centrão está pulando para trás. Mas mais do que isso, teve as denúncias do Paulo Marinho. O Paulo Marinho falando que o Flávio Bolsonaro foi avisado antes pela Polícia Federal de que eles iam pegar o Queiroz. Foi avisado por um delegado que ele não disse o nome. Havia até a suspeita de que fosse o Alexandre Ramagem, que ele indicou para ser o diretor-geral da Polícia Federal no lugar do Valeixo, mas que depois o Alexandre de Moraes barrou, não deixou ser ele. Mas já estão dizendo que não é, que é outra pessoa, não se sabe quem foi. Mas o dano está causado, porque isso foi entre o primeiro e o segundo turno.
Isso influenciou na eleição, porque você imagina explodir um escândalo desse de rachadinha, de depósito de cheque, envolvimento de milícia, funcionário fantasma no meio da eleição. Então eles seguraram, eles influenciaram a eleição e isso é extremamente danoso para a situação dele, que já está sendo acusado de interferir na Polícia Federal. Então ele já tinha informação da Polícia Federal lá atrás. É muito grave tudo o que aconteceu. E mais do que isso, Flávio Bolsonaro, ele nem aparece no Senado. Porque agora a gente não está tendo mais sessão plenária, lá no plenário mesmo do Senado. Está sendo sessão virtual. Então você vai vamos dizer, numa sala virtual onde estão os senadores que vão votar, ele vota, mas ele não fala, ele não aparece. Para você ter, a última vez que ele falou qualquer coisa que fosse no Senado foi dia 19 de novembro do ano passado. Já está fazendo 6 meses que ele sequer fala, ninguém nem sabe. Ele falou Multishow ano passado, teve as férias, eles voltaram depois da quarentena, mas já vai fazer 6 meses que ele não abre a boca, ele nem aparece lá. Ele está preocupado muito mais em salvar a própria pele do que com o Senado. O Carlos Bolsonaro é outro que não aparece mais na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ele nem pisa lá, porque ele é outro que sabe com o pé na cadeia. Ele está a um passo de ser preso, porque ele não tem imunidade parlamentar, ele não tem foro privilegiado, porque ele é vereador só. Ele pode ter uma prisão preventiva, decretada a qualquer momento. Então a situação está ficando tão feia, está apertando tanto, e aí ele faz uma manifestação que não leva ninguém. O que ele está vendo? O barco está afundando. O barco está afundando. Na última pesquisa de popularidade, que a popularidade dele caiu bastante, é engraçado que as pessoas até estranharam. Falaram, mas por que não cai mais? Sabe por que não cai mais? Se você for ver os eleitores de maior escolaridade, que foi quem mais apoiou Bolsonaro, você sabe. Aquele cara metido a rico, aquele cara metido a besta, ele apoiou o Bolsonaro. Lá foi onde mais caiu. Quer dizer, aonde você teve maior apoio para eleger, foi onde mais caiu. E curiosamente, na camada mais baixa, a popularidade dele aumentou. Por isso que parece que no final não caiu tanto. Mas não era para derreter a popularidade com tudo isso? Auxílio emergencial. Vocês sabem que se você está aqui nesse canal acompanhando o que a gente fala, você é uma exceção, porque a maioria das pessoas não se interessa por política. A maioria das pessoas quer saber de novela, de Big Brother, de Jogo dos Pontinhos, de A Praça é Nossa, né? É disso daí que as pessoas querem saber. A maioria não é ligada em política. Então, quando chega um dinheirinho, veja só, 600 parece que é pouco. Só que na mesma casa, 2 pessoas podem receber. Então, pode ser um auxílio que está chegando de R$ 1.200. Gente, para a maioria das pessoas desse país, R$ 1.200 a mais é uma grande diferença. Às vezes não tem ninguém trabalhando com carteira assinada, as pessoas fazem bico, não sabem que dinheiro vão ter. Só de você ter R$ 1.200 garantido e o que você conseguir a mais é lucro, essas famílias estão dando um respiro que elas nunca deram. Então, muito provavelmente, apesar do custo, que nem é tão alto, hein? Porque se tem 1,2 trilhão para dar para banco, tem dinheiro para dar para essas pessoas que estão precisando. Era um auxílio emergencial de 3 meses que ele falou que ele não ia prorrogar. Mas como a popularidade dele com a baixa renda aumentou, é bem provável que ele prorrogue por mais 3 meses. E é provável até que ele torne isso definitivo, com um valor menor. Mas que as pessoas tenham isso continuamente. Isso é o sonho do Eduardo Suplicy, na verdade. O Eduardo Suplicy sempre teve o projeto de renda mínima cidadã. Ele achava que todo mundo deveria receber, no mínimo, um X qualquer. Mas todo mundo deveria receber. Ah, isso é coisa de comunista, dá dinheiro. As pessoas que falam isso são tão tapadas que dá até dó. Porque você dá dinheiro para a pessoa consumir, para a pessoa entrar no mercado consumidor, nada pode ser mais capitalista do que isso. Isso não é ser comunista. Isso é dar dinheiro para a pessoa deixar de ser só um número, uma despesa para o governo, para ela ser consumidora, para ela poder começar a exercer a cidadania dela. Não quer dizer se a cidadania é comprar, mas a pessoa ter o básico, né? Ter direito a ter uma luz em casa sem ser gato, poder ter uma água encanada sem ser água de poço, ou então gato também. Você pode deixar de ser um marginal
e pode começar a ter o básico na sua casa. É exercer a cidadania nesse sentido. Você ter o mínimo é você participar da sociedade. Você desmarginaliza. A pessoa que está à margem da sociedade, ela passa a ser parte. Isso não é comunismo, isso é socialismo. Os países avançados fazem isso, porque você inclui essas pessoas no mercado de trabalho. Essas pessoas vão gastar um dinheiro numa lojinha, no mercado. Isso gira a economia. Eu não entendo como as pessoas acham que isso é comunismo, mas eu não falo mais nada nesse país. Então, o medo de Jair Bolsonaro de perder o mandato e da família toda ir para a cadeia está tão grande com as denúncias do Paulo Marinho, com o que já está sendo apurado no STF, com o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, que está chegando nas pessoas que tem que chegar, em quem financia. Não é só quem faz o meme não e distribui, é quem banca, é quem paga os disparos de WhatsApp, é quem paga as fake news no Facebook, está chegando em quem bota dinheiro. O desespero é tão grande, ele sabe que ele pode perder o mandato, que ele pode ver a família inteira na cadeia, que já dá quase para a gente ver que ele vai prorrogar esse auxílio emergencial, que está aumentando a popularidade dele com a baixa renda, e que isso pode se tornar até permanente. Assim, pelo menos num curto prazo, que isso seja um auxílio permanente para as pessoas. Então vamos ver os desdobramentos, porque hoje o Celso de Mello está lá sentado com um balde de pipoca. É um vídeo, segundo dizem, de 4 horas, que ele vai tomar um suquinho de laranja, comer pipoca e vai ficar assistindo a reunião. E aí ele vai decidir. Alguma coisa vai ser liberada. O que ele está assistindo para ver é só o que o Bolsonaro falou, porque é Bolsonaro e Moro a discussão, ou a reunião na íntegra. E a reunião na íntegra tem palavrão de tudo que é lado, da Damares mandando prender governador, do Weintraub chamando o ministro do STF, mandando prender ministro do STF, falando que é um bando de filho daquilo. É terrível o que está lá dentro para o governo. Nós vamos ver as entranhas de quem é essa gente, que se diz cristã, que se diz gente do bem. Nós vamos ver quem eles são. Isso está para ser decidido hoje. O Celso de Mello está agora assistindo esse vídeo. Então ele está desesperado e a única saída que ele vê é: a manifestação já não falou mais de intervenção militar, não atacou mais STF e Câmara, e agora ele está pensando em prorrogar o auxílio emergencial para ver se ele tem um fôlego para ganhar popularidade. Porque ele sabe, o governo dele está perto do fim. O governo dele está à beira do precipício, ele sabe. Sempre vem gente comentar assim: ah, não vai acontecer nada, ele vai comprar todo mundo. Se você pensar isso, você está muito mais tranquilo que o Jair Bolsonaro, porque ele está desesperado. Ele está vendo o que está acontecendo e ele sabe que está muito perto de um impeachment. Ele sabe e ele está assustado. Tá bom? Então vamos ver hoje. Celso de Mello vai trazer notícias pra gente. Volte aqui às 19 horas para a live que a gente vai discutir mais esse e outros assuntos. E agora no final do vídeo eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Tá certo? Grande abraço para vocês, eu já fui!